Chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro e psicanalista René Dentes vai falar hoje sobre padrões, cultura e os nossos afetos. Bom dia, René! Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Grande satisfação estar aqui novamente. Alegria sempre nossa conversar com você, René. René, podemos dizer que a gente vive numa cultura padronizada, não só no vestir, como muitas vezes no falar, nas músicas, assim, é tipo quase um efeito manada. Sim, Moninha, infelizmente, né? A cultura, ela tem dois lados. No fundo, nós somos constituídos pela cultura, pelos seus símbolos, pelos seus ritos, rituais, pelos seus comportamentos. Por exemplo, quando a gente pensa na ética, né? Quando a cultura nos diz o que é certo, o que é errado e determina alguns padrões. Claro, para viver em sociedade, precisamos desse aspecto civilizatório, é normal. Mas, por outro lado, também, em alguns momentos, a cultura ela direciona a nossa vida em demasiado. Por exemplo, nos afetos. Nós, às vezes, nem nos damos conta que o que nós podemos ou não sentir parece que a cultura dita essas regras. Então, aí se torna algo mais complicado e que não serve para todos. Aquele sentir, aquele sentimento não precisa ser para você em especial, né? Mas é passado como uma obrigação. E aí se torna um problema, sim. Pois é, Renê, você fala que se torna problema. Quais são as consequências desses padrões? Então, veja, quando a gente está no momento em que as pessoas imitam muitas coisas, né? Nós temos aí influenciadores, nós temos aí pessoas que têm consciência do seu efeito de imagem, por exemplo, né? Tem responsabilidade sobre as pessoas que as seguem, mas tem muitos que não. Então, às vezes, nós, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, né, do que ela, aonde ela afeta com aquela postagem, por exemplo, numa rede social ou uma fala na mídia, muitas vezes afeta demais. Pessoas seguem aqueles padrões. Então, em muitas situações, nós temos aí desejos que não são nossos, que são desejos que nos vêm porque nós vemos em algum lugar, vemos pessoas que servem assim de exemplo, mas que para nós não caberia aquela situação. Então, nesse sentido, é ruim. Nós acabamos nos cobrando, nós acabamos entrando em armadilhas que são, que costumo chamar de um desejo mimético, né? Mimesis é imitação. Então, nós achamos que aquele modo de vida, aquele padrão de comportamento é algo que é para nós, mas não é. Não é. Então, isso, só que às vezes a gente esquece de perceber que isso é profundo. Muitas vezes, coisas, por exemplo, eu escuto na clínica, desejos que são constituídos, aquela pessoa, uma pessoa hoje adulta, veio de programas infantis que ela via na infância, né? Programas que ela via há 30 anos atrás. Tanto elementos bons quanto elementos negativos. Padrões, assim, por exemplo, de músicas ou estéticos. Nós somos, assim, levados a ter um desejo que foi determinado lá atrás, por algum momento da infância, por exemplo, né? E isso é uma coisa que a cultura determina. Não precisamos, é claro que em um determinado momento nós somos levados, nós vamos naquele efeito de manada. Mas em outros momentos da nossa vida, a gente pode, de fato, amadurecer, refletir se aquilo ali é para a gente ou não, né? É esse o ponto que eu estou ressaltando. E aí, Renê, quando essa pessoa, principalmente os adolescentes, não conseguem se adequar àquele padrão colocado e eles querem entrar no padrão, mas eles não conseguem. E aí vira uma palavra que está muito usual ultimamente, o gatilho, que para depressão, para compulsividade, isso pode acontecer?
Isso pode sim, Moninha, porque, de fato, e eu escuto muito isso também na clínica, né? Pessoas dizendo assim, eu não consigo seguir aquele padrão, eu não consigo ter o corpo que as pessoas aparentam ter, né? Aparentam, porque a gente sabe que a exposição em redes sociais é de coisas positivas, né? Ou de uma imagem que é passada, não necessariamente do real, e com isso a pessoa fica sendo bombardeada o tempo todo, porque ela está num processo de vício, né? Inclusive tem sido falado muito ultimamente que existe um vício pelas redes sociais, né? Assim como Uhum. existe um vício pelo álcool. Então, Aham. o adolescente às vezes está tão naquele processo de vício que ele não consegue nem dar conta de dizer assim, aquilo ali não é real. Aquilo ali é o real para ele. Então, ele se cobra muito, né? Se cobra muito. Mas Uhum. tem elementos que eu queria chamar a atenção, Moninha, que são mais do que isso. A nossa cultura ela foi caminhando para um lado. Então, infelizmente, num contexto de pós-guerra, nós tivemos aí um mundo que foi se configurando cada vez mais como uma sociedade de consumo. O próprio Papa Francisco, nas duas últimas encíclicas, né, a Uhum. Laudato Si e a Fratelli Tutti, ele fala muito sobre isso, né, que o mundo não pode, o cristão, por exemplo, não pode viver o mundo do consumo. Ele deve viver outros valores. Mas o nosso mundo foi muito por esse contexto. Então, tudo é consumível, inclusive o elemento humano. Isso é muito ruim. Então, veja, por exemplo, na música, nós tivemos aí padronizações, Uhum. tivemos aí tendências que foram consideradas como únicas, né? Me chama a atenção, por exemplo, no mundo da música, parece que só existe o sentimento de amor, amor que é passado pela música, que nem o amor propriamente, né? Uhum. Assim, mais profundo. Mas por que isso? Por que isso? Porque isso é um sentimento que vai afetar mais as pessoas e vender ilusões, como passatempo, como distrações. Mas no fundo, o movimento de arte, o movimento estético, ele pode ter um alcance muito maior nas pessoas, pode afetar mais positivamente as pessoas, trazendo mais elementos da sua subjetividade, fazendo com que elas reflitam outras coisas, elaborem outras. O- a, as, a vida humana não é só relacionamento. A vida humana a gente vive vulnerabilidades, a gente vive morte, né? O Uhum. luto, a Uhum. gente vive situações de desilusões diversas, de desafios. Não é só relacionamento, porque nas músicas falam só de relacionamentos. Porque, no fundo, querem vender um contexto, Uma né? ilusão. Uma ilusão. E é isso que eu digo. A gente precisa, num determinado momento, sair dessas armadilhas, entendeu? Aí a gente vai conseguir ter mais liberdade e até se afetar de uma forma mais positiva, seja pela cultura, seja pela arte, seja por vários aspectos aí da nossa vida. Renê, você acredita que para o mercado que estimula o consumismo não é interessante que as individualidades sejam respeitadas? Exato. Por quê? Porque se você padroniza comportamento, se todo mundo tem mais ou menos o mesmo gosto, né? Ou se é imputado esse gosto às pessoas, vai vender mais daquele produto, daqueles produtos, né? Vai virar um mercado, né? Eu não acho que o mercado seja ruim, mas que ele seja voltado para outras coisas, né? Talvez produtos mesmo, não que mexam tanto com a subjetividade das pessoas assim, com as emoções. Uhum. Agora, se cada um fizer esse exercício aí de verificar, olha, isso é para mim, olha, isso é o meu desejo mesmo, e pararmos de ser tão consumistas assim, tão imediatos, isso não é bom para quem padroniza, para quem vende muito assim, né? De fato, a gente teria assim um mundo menos consumista. E olha, isso é urgente, porque se a gente quer falar aí numa ecologia integral, né? Se a gente quer falar numa mudança de padrões de vida no mundo, a gente precisa falar em mudanças de padrões de consumo também. Precisamos colocar valores em coisas que realmente importam na nossa vida, né? Então, de fato, isso é uma reflexão que é urgente e profunda.
E Impacta necessária, muita coisa, né? necessário, impacta muita coisa na nossa vida. Então, se a gente pensasse mais no que realmente a gente deseja, a gente não cairia tanto nessas armadilhas de padrões de consumo, né? Não precisa, todos não precisam escutar os mesmos cantores, as mesmas músicas. Você pode ter um gosto, uma apreciação artística totalmente diferente dos outros que estão ao seu redor. Qual o problema disso, né? É Então, verdade. essa é a questão. O ser humano, eu costumo dizer, Moninha, que é uma das grandes belezas do ser humano é que nunca na face da Terra você teve dois seres humanos iguais, né? Independente de culturas, de épocas, você nunca teve, porque o ser humano tem uma beleza única, singular, né? Então, ele, com isso, não precisa seguir padrões assim. Os padrões são perversos, cruéis, e as pessoas sofrem por eles, muito, né? É verdade, é tão lindo que Deus cria a gente tão diferente, e essa é a riqueza, de sermos diferentes, aí que habita a maravilha da criação. Renê, além da música, quais são outros exemplos que você pode dar para dizer que realmente o ser humano está virando mercadoria? Eu vejo que o exemplo assim muito claro para mim hoje é da literatura, mas principalmente uma literatura de autoajuda. Ela pode até ter algumas funções, eu entendo isso. Ela pode até trazer elementos assim que ajudam muitas pessoas, mas há uma confusão aí. Você não vai conseguir ser feliz lendo um livro de como ser feliz em 10 dias, porque no fundo esse assunto ele é primeiro muito individual. A felicidade é uma questão que depende de muitos elementos daquele indivíduo, isso deve ser respeitado. Não vai ser resolvido por fórmulas, por padrões, por frases prontas que você vai achar que é para você. Não. Só que quanto mais esses livros assim são colocados de uma forma geral, padronizada, mais vendem. Só que faz mal, Moninha. Por que que faz mal? Porque ao invés da pessoa, por exemplo, ela procurar ajuda psíquica, tratar aquele problema, por exemplo, da depressão, Uhum. aquele problema vai ser abafado, a pessoa vai ter uma falsa sensação de que resolveu, que ela está feliz naquele momento, mas depois o problema que veio de um trauma volta. Então, impede com que a pessoa encare aquela situação de fato, né? Uhum. Que é um processo mais doloroso, é um processo não tão agradável, é um processo que pode demorar mais tempo, mas que vai na origem, nas origens do problema, né? Então, vende falsa ilusão. Veja, por exemplo, né, a gente aí com o Horizonte Cristão, né, eu, você, nossos telespectadores, o cristianismo não é um caminho fácil, a gente sabe disso. Não Uhum. pode ser vendido como uma autoajuda, né? Uhum. Não é assim, né? É um caminho de sofrimento também, é um caminho de dor, mas, apesar disso tudo, é um caminho de profunda paz, né? Uma paz que veio sendo elaborada, né? Não é Uhum. uma paz imediata, né? Não tem um momento, pelo menos nos meus estudos teológicos aí, nos anos todos que eu estudei teologia, nunca ouvi alguma coisa dizendo assim, olha, o cristianismo vai ser fácil. Se você pega lá os teólogos da patrística, ou então lá no cristianismo primitivo, que eles eram perseguidos, né? Ou Verdade. na patrística, ou em várias épocas. O Uhum. cristianismo nunca foi um caminho fácil, né? É um caminho difícil, mas que verdadeiramente você vai encontrar paz. Então, o mundo do consumo, ele nos vende uma ideia que tudo é prático, tudo é fácil, tudo é prazeroso, e não é assim. Nós não vamos encontrar nada muito substancial e verdadeiro assim. Uhum. Então, é esse o alerta. Na literatura, eu vejo que também acontece isso hoje, infelizmente. É verdade, é muito importante. Renê, você como psicanalista, você percebe que muitas vezes também a psicologia e a psiquiatria contribuem para essa cultura padronizada? Infelizmente, Moninha, tenho que dizer isso. É claro que a psicologia é uma área muito séria, né? É claro que a psiquiatria também, mas muitas vezes também algumas pessoas perdem o senso crítico. E por serem áreas complexas, né? Porque lidar com a saúde mental não é fácil, não é uma situação como lidar com a área física, com uma doença física, que também não é fácil, mas muitas vezes você tem mais instrumentos, você tem mais objetividade, né?
Na saúde mental, às vezes, você parece que está num campo muito minado, ou então uma areia movediça, assim, que você não tem então onde pisar. Mas, às vezes, com isso, as pessoas elas se apressam, os profissionais podem se apressar. Por isso que eu defendo muito uma formação sólida, crítica, né? Então, quando não há isso, às vezes as pessoas se apegam a métodos que são também ilusórios, né? Ou então a excesso de medicamentos. Tem ocorrido em alguns casos, né? Não são todos os casos, mas que a psiquiatria acaba entrando em excesso de medicamentos, aí artificializa as pessoas, aí cria dependência, muitos efeitos colaterais, e a pessoa usa o medicamento como muleta. Não pode ser assim. Ou então, no caso da psicologia, que às vezes cai em situações que não são do campo da saúde mental, né? Situações de espiritualidades diversas que são importantes, mas que são do campo da espiritualidade, ou então que devem ser tratadas no seu campo, né? Uhum. Ou então de tendências, né? Tendências, assim, modismos, né? Da nossa época, e que acaba com os profissionais com uma certa insegurança aderem. Uhum. Isso é muito ruim. Há pouco tempo mesmo eu vi uma pessoa do campo psíquico, ela, numa palestra, né, para profissionais da educação, ela sugerindo um livro de autoajuda. Isso não é bom, não é bom, porque essas Uhum. áreas do campo psíquico, como eu disse, trata da saúde mental, que é um elemento muito complexo e deve ser encarado como tal, na sua complexidade. Não pode ser apressado, né? Não pode dar soluções fáceis. Não teremos soluções fáceis para os nossos problemas nesse campo. Uhum. Então, às vezes, as pessoas elas acabam optando por esse caminho mais fácil. Isso é ruim. Verdade. Bom, suas considerações finais, Renê. E nessa consideração final, eu queria como que a gente se protege dessas armadilhas? A gente se protege, Molinha, pensando sempre sobre nós mesmos, né? São duas coisas que são muito importantes, a gente não pode esquecer. Nós temos que estar abertos ao mundo, ao real, olhar, observar a nossa realidade, a realidade que está ao nosso redor. Isso é muito importante, de uma forma assim, não falseada, não ilusória, né? O que é o real? O que está acontecendo de sofrimento ao nosso redor? E segundo, nós devemos muito sempre elaborar, refletir sobre nós mesmos. Será que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando é nosso mesmo, serve para nós? Ou é uma ilusão que o mundo quer passar, né? Que essa sociedade de consumo quer passar? No fundo, o ser humano precisa de poucas coisas para alcançar um estado de paz, mas tem tanto ruído ao seu redor que ele acaba aderindo a esse ruído. Nós devemos desconstruir esses ruídos para aí sim encontrar um estado mais de paz. Essa é a Ah, mensagem que eu queria deixar para todos hoje. maravilhoso, Renê. Gente, lembrando, tá na tela. O Instagram do Renê, Dentes Renê, Dentes com Z, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu?